Certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e não podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Hoje é uma das datas mais importantes para o cristianismo, para a igreja, porque fala da Páscoa, assim como o Natal, mas Jesus não mandou celebrar o Natal, Jesus mandou celebrar a Páscoa. Foi uma das ordenâncias dele, batismo, pregar o Evangelho, a Páscoa. Então hoje é o nosso domingo de Páscoa, domingo que nós devemos refletir do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o sacrifício do Filho de Deus. Toda a igreja deve celebrar esse dia, em toda a face da terra.
Desejo a todos os irmãos uma feliz Páscoa. Páscoa significa libertação. Da onde Jesus nos tirou das trevas, do Egito, para a sua maravilhosa luz. Logo mais eu estarei falando um pouquinho mais sobre Páscoa. Amém? Mas eu quero estudar com os irmãos aquilo que nós estamos estudando aos domingos pela manhã, nosso seminário teológico de base. É uma coisa simples, mas é fundamental para a nossa vida espiritual, os alicerces nas Escrituras Sagradas. Estamos estudando o livro de Samuel, mas antes de mais nada, eu volto mais uma vez a agradecer aqueles irmãos que têm entregado o seu dízimo, a sua oferta, para sustentar a igreja local. Tá bom, irmãos? Eu agradeço a fidelidade dos irmãos, principalmente nessas horas. Quem não tem irmãos que perderam o seu emprego, não tem o seu salário, e a gente tem que entender isso e compreender isso. Não é nem normal alguém não entender isso. Alguém exigir algo que está fora dos princípios de Deus. Mas se você tem ganho, se Deus está te abençoando, continua a tua fidelidade. Amém? Que Deus vai te abençoar. Lembra da viúva de Serepta? Ela só tinha uma alimentação, mas Deus tinha ordenado para alimentar o profeta. E não faltou a farinha nem o azeite. Deus não permitirá que os fiéis fiquem sem a provisão, sem aquilo que é necessário. Que Deus possa abençoar cada um. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 1. Por quê? Porque se eu ler todo o capítulo, eu não vou ter tempo. E a gravação aqui não dura muito, a bateria. Amém? Então eu vou só ler o versículo 1 e vou pedir aos irmãos, aos irmãos que deixem a tua Bíblia aberta aí nesse capítulo 12. Nós estamos fazendo um estudo sistemático, acompanhando versículo por versículo, vendo a história sobre a história, procurando captar toda a história, senão a gente fica sem entender o todo. Nós não estamos fazendo uma mensagem só tópica, mas uma mensagem textual. Amém, irmãos? 1 Samuel capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então disse Samuel a todo o povo de Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Senhor, venha falar ao nosso coração nessa manhã maravilhosa, essa manhã de vida, de júbilo. Ó Deus, naquele domingo do terceiro dia da ressurreição, Cristo vive, Cristo reina, Cristo está vivo no seu trono, reinando para todos sempre, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Rei da Glória, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, te agradecemos pela Páscoa, te agradecemos por essa celebração que nos faz nos lembrar da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor tirou Israel. Ó Deus amado, e para onde o Senhor vai nos levar? Celebramos a ressurreição nesse domingo pela manhã do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E os santos do Senhor digam: foi baixo, hein? Pode ser melhor, hein, gente? Tem gente dormindo aí, vão acordar. Vão acordar domingo de manhã. Já ouvi um amém aqui no fundo. Amém. Beto, Carlinhos, Valnize, Lelê, Zezé, irmã Lourdes, irmã Solange, irmã Tereza, irmã Fátima, irmão Chorate do Carlinhos, que eu esqueço o nome. Quem mais? Qual o nome dele, Esther?
Irmão Heraldo, um abraço, irmão Heraldo. Everaldo. Estamos orando por vocês, hein? Tá bom, irmão Dina, Delma. Delma não fala nada, Delma tá quietinha. Tá viva aí, Delma? Tá esperta aí. Tô vendo a irmão Dina mais ligada do que você, hein? Tá bom? Amém? Não tenho visto muitos louvores, muitas adoração aí no nosso canal. Amém? Quarta-feira, Diácono Carlinhos vai trazer uma palavra para os irmãos. Já falei com ele. E vai fazer um louvor, vai trazer uma palavra aí para os irmãos aí. Quarta-feira, hein? Vamos ouvir o que Deus colocou no coração do nosso diácono aí, nossa pérola. Certamente vai nos abençoar. Uma palavra de edificação, consolação. Amém? Vamos ver se a gente evita muito amém, 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 amém. Chega de amém. Ai. Assim seja, né? Significa amém. Nós saímos no capítulo anterior de 1 Samuel, capítulo 11. Não mais aquele jovem que saiu atrás da sua jumenta, mas agora o homem que já tinha sido, né, ungido rei sobre Israel, Saul. Né, ele convoca o povo, vai para a batalha. Israel tem a sua primeira vitória. O povo fica vibrante, louvando a Deus, o nosso rei, né? Nós vimos isso, viva, viva, viva o rei, júbilo e vibração, né? Agora vamos começar uma nova etapa, agora nós temos um rei que é valente, um rei que tem estratégia de guerra, né? Eles ficaram muito felizes, né, por ter vencido seus inimigos, né, e por começar uma nova etapa, um governo monarca. Né? Então Israel comemora a vitória. Israel pensava agora em que nós temos um soldado, um rei competente, que vai nos dar muita vitória. Agora nós vamos, como diz o jargão, né? Agora nós vamos estourar a boca do balão. Agora nós vamos se dar bem. Agora, como diz muitos cristãos falam, né? É só vitória. Eu não vejo assim. Mas tem muita gente, é só vitória, é só... Eles estavam confiantes no novo rei. Eles estavam muito confiantes naquele novo rei que eles pediram a Samuel, que eles pediram ao Senhor. Mas nesse capítulo 12, nós vamos ver que Samuel não pensava assim. Engraçado que nós temos a tendência de ir por onde todo mundo está falando. Se a maioria está falando, é verdade. Se a maioria está pensando assim, né, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E Samuel, como era a voz de Deus, ele não pensava como todo o povo estava pensando. Samuel, ele leva o povo a pensar no passado, para que eles pudessem ter vitória no futuro. Samuel lembra a eles um pouquinho o que foi o passado deles, para que eles pudessem ser vitoriosos com o novo rei. Eles teriam que lembrar do seu passado. E Samuel deixa claro que as vitórias futuras não dependia do novo rei. Para que eles fossem vitoriosos, né, eles tinham que se lembrar que não era o novo rei, e sim o Senhor. Porque quem sempre deu vitória a Israel foi o Senhor. Quem sempre garantiu a segurança, a providência, foi o Senhor. E não era as habilidades de um rei que iria garantir as vitórias futuras. Isso também serve para a nossa vida. Não são as nossas habilidades. Ainda mais esse tempo que nós estamos vivendo. Tem nos ensinado a depender cada dia mais de Deus. E quem não depender de Deus, nem só de pão viverá o homem.
Samuel lembra no capítulo 11, versículo 1 ao 5, que a liderança que ele exercia, ele começa a mostrar ao povo que a liderança que ele exercia era uma boa liderança. E ele começa a falar isso com o povo e também com o novo rei. Que ele não defraudou ninguém, que ele não manipulou ninguém. Né? Ele diz aí, olha, vocês sejam testemunha hoje perante o Senhor, perante também o seu ungido, versículo 3, que não tomei boi, de quem tomei jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem eu aceitei suborno. Porque se eu aceitei suborno de alguém, eu vou restituir. Não é isso que ele diz aí no versículo 3, lá no finalzinho? Eu vou devolver, se eu peguei alguma coisa de alguém. Então Samuel começa a mostrar, lembrar o povo, o período que era ele que fazia o papel de juiz. Que na verdade era ele que dava a direção ao povo. Ele começa a dizer que ele está saindo da liderança de como rei. Ele iria continuar como sacerdote, sendo a voz de Deus, mas a liderança como rei seria de Saul. E ele começa a lembrar como é que era a liderança dele. A honestidade. Pessoas preferem pastor mentiroso, pastor fraudulento, pastor que se rebela contra a liderança, homens infiéis, homens que não pregam a verdade, pregam só prosperidade, só vitórias. E nós estamos vendo aí que só cura divina, libertação. Mas Samuel, ele mostra que ele não era assim, ele mostra que a liderança dele era uma liderança honesta. Samuel foi claro em dizer que a escolha de juízes no passado, as escolhas de juízes era Deus que escolhia. E esses juízes não foi mal para o povo. Se você lembrar, nós vamos ver depois aqui alguns que ele cita, do versículo 8 ao versículo 11 do capítulo, Samuel traz a memória do israelita de vários fatos importantes. Primeiro, Deus havia constituído Samuel. E através de Samuel, Deus havia dado muitas vitórias. Segundo, Deus havia escolhido os próprios líderes humanos. E mesmo sendo humano, Deus dava vitória através deles. Jefté, nós vamos ver ali, outro como Gideão. Nós vamos ver alguns líderes ali, Sansão. Líderes da época de juízes. Terceiro, suas derrotas tinham sido resultado da sua própria pecaminosidade, seus pecados, uma vez que repetidas vezes haviam se desviado de Javé, indo para a idolatria. Então Samuel começa a lembrar isso tudo a eles. E às vezes, por mais que a gente lembre, por mais que a gente fala, às vezes cansa. Cara, às vezes a gente cansa de falar. Mas muita gente entra num ouvido e sai no outro. Samuel deixa claro a advertência, tanto ao povo como ao próprio rei Saul, do capítulo 12, do versículo 12 ao 15, que havia condições para que o rei tivesse futuras vitórias. Olha, vocês podem ter vitórias lá na frente, mas tem condições para ter vitórias. Assim como às vezes as pessoas querem ter vitórias na sua vida financeira, na sua vida de saúde, prosperidade, e são infiéis. A Bíblia coloca condições. Aquele que semear pouco
Então a Bíblia coloca condições. E Samuel começa a colocar condições. Olha, vocês querem conquista? Vocês vão ter conquista. Mas tem condições. No versículo 14, a gente vê isso. Tanto Saul como também o povo teria que obedecer à voz de Deus. A condição é, se temeres ao Senhor e o servires, e atenderes a sua voz, e não lhe fores rebelde ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós. Aí vocês, lá no finalzinho, ele diz assim, bem será. Bem será quando? Se obedecer. Não era simplesmente o que Saul iria falar. Saul era rei, mas tinha um rei sobre rei, que é o Iavé, aquele que governa, aquele que reina. Não era eles só cantarem aquele hino. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que obedecer seu filho e obedecer. Como é fácil cantar. Como é fácil, difícil é obedecer. Sacrifício é mole. Difícil é obedecer. Difícil é fazer o que Deus pede. Deus falou, olha, vocês vão ter vitória, mas vocês vão ter que só obedecer, não é só cantar não. Cantar é fácil, falar só vitória é fácil. Senhor, é para fazer isso? Senhor, a tua palavra me pede isso. A gente vive esses momentos. Você vê aí no capítulo 12, versículo 24 e 25, diz o que do capítulo 12? Tão somente, pois temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede, grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Se vocês não fizerem o que o profeta falar, a voz profética falar, vai perecer, meu amigo. A obediência nos leva ao sucesso. A obediência nos leva à vitória. O que Deus fala, está falado. O que a Bíblia diz, ponto, acabou. Não é o que os homens estão falando. Irmãos, é pandemia, isso é aquilo. Eu só acredito num poder, e esse poder é Deus. Quando estava acontecendo aquilo tudo na vida de Jó, ele não sabia, mas era lá no céu. Não era no céu, a minha confiança está no Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, nosso país está aí do jeito que está, essa guerra que está, é confiar no Senhor. Eu não sei nem se o governo vai garantir o meu salário amanhã, não sei. Do jeito que as coisas estão indo, eu só sei uma coisa, o meu Redentor vive. O meu Redentor reina. Não é isso, irmã Tereza? Não é isso? Guerreira, de oração, mulher de Deus. A condição era para que Deus desse a vitória a eles, era obedecer a Deus. Jesus disse, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos manda? Muita gente fala, Senhor, pede oração, vamos orar por infiel. Infiel. Infelizmente eu tenho que falar assim. Essa é a mensagem. Infiel. Pedindo um montão de coisa a Deus e sendo infiel a Deus. A palavra de Deus diz, Jesus disse que a casa sobre a rocha é aquela casa que obedece à palavra. Os fundamentos estão na palavra de Deus. A sua vida tem que estar na palavra de Deus. Não seria Saul que estaria no controle. Deus iria continuar falando através do profeta. Assim como Deus usa homens para falar. Assim como Deus ainda usa os seus homens para avisar o seu povo.
muitos consultando a cartomante, muitos consultando as profecias do Facebook. Não tem compromisso com a palavra, não se voltam para a palavra de Deus. Não há compromisso com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. O nosso compromisso tem que estar com a palavra de Deus. Não é isso, irmã Tereza? Não é isso, Beto? Com a fidelidade ao Senhor, com o amor ao Senhor. Não adianta a gente pedir Bolsonaro. Bolsonaro vai ter vitória se Deus der vitória. O Brasil vai mudar de situação se o povo começar a buscar a Deus, se arrepender do seu pecado. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, então a condição, arrependimento, conversão, se voltar para Deus. Não é nenhum líder que vai te dar vitória, irmãos. O líder pode te ensinar o caminho, mas quem dá a vitória é o Senhor. É Ele que abre a porta, Ele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Ele é o Senhor da ressurreição, é o Senhor Todo-Poderoso. O povo de Israel estava pensando, nós vamos ter vitória agora, vamos ter um novo rei, mas o novo rei teria que obedecer à voz de Deus, o povo teria que se voltar para Deus, sair da idolatria, jogar fora os Balaim, jogar fora Baals, jogar fora os seus deuses. Toda vez que Israel se submetia à vontade de Deus, toda vez que Israel se submetia à vontade de Deus, eles eram vitoriosos. Eles tinham vitórias. Deus era com eles. Queremos vitórias? A palavra de Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus tem nos mostrado que a vitória vem através da obediência. A vitória não vem através de homens, mas é a palavra de Deus. Pastor Gilvan, eu sou radical. Não, a Bíblia é radical. Se você quer ir pelo que as pessoas estão falando, se vocês querem ir pelo que as pessoas acham, eu sempre preferi ficar com a Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia eu estou seguro. Porque Deus não mente. Deus não engana. Deus não falha. Deus não erra. Ainda que os caminhos pareçam ser, mesmo que esteja no deserto, Deus vai sustentar. Se eu estiver debaixo da orientação dEle. Ainda que eu esteja na maior guerra, se eu estiver debaixo da orientação dEle, Ele vai me sustentar. Ele é o meu pão de cada dia. Ele é o teu pão de cada dia. Então, esse é um princípio divino, irmãos. Vamos nos submeter à palavra de Deus. Vamos meditar sobre isso. Israel não ia ter vitória porque nós vamos ver que o novo rei de Israel, como que ele começa falhando, como ele começa errando. A gente vai ver aí próximo do capítulo 13, a gente vai ver que como que Saul que ele começou a querer fazer as coisas fora da direção de Deus. E fazer as coisas fora da direção de Deus é derrota. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Que Deus possa nos levar nesses dias a ter um coração quebrantado, a ter um coração humilde, a ter um coração generoso. Eu vou fazer um pedido aos irmãos, se o Carlinhos assim autorizar, vamos ver se ele vai dar um aval, a gente fazer uma campanha do sabonete. Cada irmão vai doar 10 sabonetes. Não estou falando isso para os infiéis, não. Estou falando para aqueles irmãos que têm abençoado, mesmo nesses momentos de crise.
Tem gente pior do que a gente. Então cada irmão vai comprar 10 sabonetes. Nós vamos deixar, você vai deixar esses sabonetes lá com o irmão Carlinhos. E nós vamos depois, ou eu, ou o diácono Carlinhos, ou o Flávio, ou o Beto, mais alguém, nós vamos ver alguém que está fazendo campanha para as pessoas que estão desempregados, sem nada. Sem nada. A gente tem gente, irmãos, que não tem R$1. Tem gente que não tem um sabonete para lavar a mão. Então, se cada irmão, eu não sei quantos irmãos vão acompanhar esse pedido do pastor. Vão contribuir aí para abençoar essas pessoas carentes. Até domingo que vem. Tá bom? Eu vou pedir aos irmãos que tragam, deixam lá na loja do diácono Carlinhos. Cada um deles. Eu também vou fazer isso. Eu não só estou falando não, eu vou abençoar aí essas pessoas aí que não estão sem nada, muita gente desempregada, muita gente sem nada que comer. Depois a gente pode pensar até numa cesta básica. É que a gente tem pouca gente, então a gente não pode fazer muito, mas quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Mesmo assim a gente não está fazendo isso para... Mas se a gente tiver mais, se Deus enviar mais, nós vamos abençoar mais. Amém? Tenha um bom domingo. Logo mais estaremos de volta falando um pouquinho mais sobre a Páscoa, mas que esse princípio divino aqui, do capítulo 12, né, porque eles tiveram uma vitória com Saul, ficaram todos alegrinhos, né, que eles iam ter vitória sobre vitória. Tinha uma condição, né? Eles tinham que se reportar da onde Deus tinha tirado eles. Não foi Saul, não foi nenhum líder que te tirou lá do Egito. Deus usou Arão, Deus usou Ur, Deus usou vários homens fiéis. Alguns que se perderam, mas foram usados por Deus, né? Como Jeroboão, que é Gideão, né? Aí lá no capítulo 6 de Juízes, Gideão, Jefté, tem outros aqui que foram usados por Deus, que está aqui no capítulo 12, né, aqui no versículo de número 11, Jeroboão, que é Gideão, né? Baraque, que ajudou muito Débora. Débora era uma juíza em Israel. E esse Baraque aqui, se você for lá em Juízes, você vai ver o quanto que ele ajudou ela nas batalhas. Era um homem de guerra. Jefté também, que foi tremendamente. E ele coloca Samuel aqui e também Sansão, que foram homens que Deus usou. Apesar das suas limitações, eram homens que no momento em que Deus estava usando eles derrotavam seus inimigos e levavam Israel a vencer. Então o nosso grande rei hoje é Jesus. Só Jesus pode nos levar à vitória. Porque quem anda com Jesus é mais do que campeão, é mais do que vencedor. A Bíblia fala isso. Que Deus possa te abençoar. Que Deus te dê um domingo de paz. Que Deus te dê um domingo cheio do Espírito Santo. Amém? Que vocês, irmãos, possam dar ouvido a esses estudos, a essa palavra que Deus tem falado aos nossos corações. Porque tem muita gente, creio eu, no YouTube que está tão faminto de ouvir a voz de Deus. Eu estou vendo o número aumentando de pessoas que estão ouvindo essas mensagens lá no YouTube. Se você estiver ouvindo, né, talvez você esteja decepcionado com a igreja. Procura uma igreja séria, procura uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Procura uma igreja que te ensine a palavra de Deus, que te ensina a caminhar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos. Ficam na paz, em nome de Jesus. E que os santos do Senhor digam... Foi baixo, hein? Que os santos do Senhor digam... Amém.
Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos